Fala galera, vamos lá aí para essa análise desse edital. E aí já é importante frisar aqui, né, que para começar o concurso é preciso ler o edital. Não pode ter preguiça de ler o edital, certo? Lógico, você não vai ler aí as 98 páginas, né, agora de imediato, mas assim, é preciso pensar que tem partes fundamentais aí no edital que não podem deixar de ser lidas, certo? Então, por exemplo, a parte de documentação e essa documentação referente à questão de você ser aprovado e tal, os exames que você vai precisar fazer, isso aí é para depois, né? Primeiro tem que passar no concurso. Então não é algo obrigatório para você ler agora, mas, por exemplo, questão de prazo de inscrição, questão de conteúdo programático, são coisas que são fundamentais que você precisa saber para poder ir para a prova realmente estudando o que é necessário, né? Então, vamos fazer uma análise rápida aqui para vocês entenderem aqui alguns pontos importantes do edital, certo? Então, por exemplo, é importante frisar já que esse edital, ele teve essa republicação aqui, ó, quinta-feira, 19 de maio de 2022. Então, é preciso acreditar em tudo que está no edital, certo? E não no que os sites estão dizendo por aí. Por exemplo, já tem aí uma questão de prazo de validade do concurso, que é de 6 meses sim, viu? Tá aqui no edital, 6 meses. PCI Concurso colocou na matéria antiga, considerando o edital antigo, que era de 2 anos, certo? Então, no edital lá antigo, de 2020, tinha, de fato, sendo 2 anos. E aí a matéria do PCI Concurso ficou lá sem edição, né? Então, é preciso considerar esse prazo aqui, certo? O prazo do edital é de 6 meses, sim, conforme aqui, certo? E isso aí está posto aqui nas disposições preliminares, que traz inclusive já, né, para você saber de tudo aí, o site da banca que está organizando o concurso, a Consulplan. Então, tudo que você quiser saber, precisa acessar o site da Consulplan. E aí, é importante vocês fazerem isso, é o que eu estou fazendo aqui, destacar, certo? Destacar as coisas importantes do edital, porque aí você salva e fica com esses destaques para quando quiser rever novamente, já ter isso aí, né? A gente tem aqui, ó, a- as vagas, né? Os cargos e as vagas, o salário. Então, você vai procurar exatamente aí o seu cargo, né? Especificamente falando aqui, educação física. Vamos ver onde é que se encontra aqui. Aqui, ó, educação física, 6 vagas, total de 8, salário 2.884, 30 horas, né? Beleza, aí você vem aqui, inscrição, é importante saber quanto é esse valor, né? R$ 105 aí. A gente tem a questão da isenção da taxa de inscrição aqui para algumas pessoas aí, né, que estão dentro desses critérios. Isso é importante porque vai economizar aí R$ 105, né? Então, por exemplo, aqui, ó, estiver inscrito no cadastro único, né, quem tem aí a inscrição no Cade Único já tem essa condição aí, doador de sangue, quem trabalha aí para a Justiça Eleitoral também, né, tem essa condição. São essas três opções aí, certo? Tem os prazos aí tudo certinho, ó, então é preciso ficar atento a esses prazos para não perder e depois ficar reclamando aí, né? Dizendo que eu queria a isenção, mas o prazo já passou. Então tem que ler o edital, pessoal. Não pode ter preguiça de ler o edital. Ter preguiça de ler o edital é a mesma historinha de ter preguiça de ler as questões por completo com calma na hora da prova. Então já vai treinando essa questão de leitura aí a partir do próprio edital, certo? Aqui eles vão explicar, né, cada único, o que é que precisa ter, o que é que não precisa, aí a doação de sangue, como é que é, como não é, e a questão da justiça também, certo? Seguindo, a gente tem as inscrições, ó, com os prazos aí, então, período de realização da inscrição aqui, ó, 30 de maio de 2022 até 7 de julho de 2022, tem bastante tempo, né? Hoje é 22 de maio, então tem bastante tempo. Até julho, né? Maio, junho e julho. Vamos lá, passando aqui, traz aí essa condição, né, de quem já tinha feito a inscrição antes, não pediu dinheiro e aí quer continuar. Então, lê essa parte aqui bem direitinho para entender como é isso, certo?
Inscrição de pessoas com deficiência, indígena aqui, ó, faz a leitura também, quem se enquadra nessa condição. E aí a gente vai descer aqui para a questão das inscrições, que vão ser divulgadas 20 de julho, se a sua inscrição foi deferida ou não. E aí vem uma parte, né, fundamental aqui que não pode passar em branco. O que é que você vai estudar para esse concurso? Tem gente que faz o concurso estudando português, matemática, informática e educação física, e quando chega lá na hora não tem essas questões. Por quê? Porque o edital não estava pedindo isso. Então tem que saber o que é que tem aqui, né? Isso aqui, ó, nível médio, beleza? Português, matemática, informática, conhecimento específico. Nível superior, português, matemática, informática, conhecimento específico, né? Mesmo esquema aqui, ele está dizendo, ó, todos os cargos de nível superior, exceto para os cargos de professor de português, professor de matemática e professor de informática, certo? Então, cada um desses daqui, ele vai detalhar aqui embaixo, matemática, português e informática, certo? Para esse edital, especificamente do concurso de Macaíba, tem tudo isso, certo? Tem tudo isso aqui para a área de educação física. Português, matemática, informática e os conhecimentos específicos, certo? Na maioria dos concursos não se tem mais matemática nem informática, e é o que eu falei, muita gente continua estudando e quando vai ver não tem na prova. Nesse caso aqui tem, né, certo? Então, quantidade de questões aqui é de cada um, 10, 10, 5 e 25. E aqui já começa um ponto importante. O que é que você vai fazer em termos de programação de estudo, considerando isso aqui, ó, isso aqui deve ser considerado, certo? Por exemplo, informática só tem 5 questões. Se você tem um tempo aí disponível para focar na parte específica, português e matemática, é isso que você deve focar. Por quê? Porque tem mais questões. Então, logicamente, né, considerando que o peso de cada questão é 2, é igual, não faz diferença aí essa condição de focar em informática, né? Por exemplo, se o peso das questões de informática fosse 4, aí você precisava ter um foco maior aqui nessas questões de informática, porque cada um ia estar valendo 4 pontos, né? Então, como o peso é igual, é importante pensar na parte específica, português e matemática inicialmente, e aí lá no final você foca na parte de informática, certo? Além disso, tem a questão da prova de títulos, né? E aí você vai para o item 12 aqui, como eles colocam, para ver essa questão da prova de títulos. As provas, ó, 7 de agosto, né? A prova objetiva será aplicada nas datas provadas 7 de agosto e 14 de agosto, então também um tempo aí considerado, né, para estudar. Lógico que a preparação deve ser bem antes do que essa ideia apenas quando o edital é lançado, né? A prova de educação física, vamos olhar aqui, professor de geografia, história, matemática, livros, português, matemática, ciência, educação física aqui, beleza? Então, na tarde do dia 14, né? 2h30. Descendo, a gente vai para outro ponto importante aí, que é essa condição dos títulos, prova de títulos. Vamos ver o que é que ele diz aqui, né? Em relação ao prazo. Alguns concursos a pessoa já precisa enviar a prova de título antes, a maioria envia depois, né? Vamos ver aqui. Ele fala isso, ó, os candidatos habilitados e interessados em participar da avaliação de títulos deverão acessar o link do formulário de envio de títulos, acessar esse link aí, realizar o upload aí do formulário de títulos, então vai ser tudo encaminhado eletronicamente. Avaliação de 0 a 10. Tem toda a questão aí dos documentos, o que é que vale, o que é que não vale, então você precisa ler direitinho isso aí. E aí aqui, de fato, só essa titulação, né, de doutorado, mestrado e a especialização. Um por título aqui, ó, um ponto, né, por título, então são 2 especializações, você pode ter, valendo 2 pontos, lembrando da carga horária, 360.
mestrado, né? 3 pontos por título, então só um mestrado, e aqui também só um doutorado. É importante ler tudo direitinho aqui, né? Você sendo aprovado aí para pensar nessa lógica de saber o que é que vale, o que é que não vale, para não mandar algo sem valor e depois ficar reclamando aí, né? Beleza, vamos aqui para a parte do conteúdo programático, né? Que é a parte fundamental agora para a prova, né? Então, aqui embaixo, descer aqui, educação física, onde é que está esse aqui? Professor, ensino religioso, educação física. Requisitos, atribuições. Aqui ainda não é o conteúdo programado, né? Aqui é só a parte de requisitos e atribuições. Conhecimentos básicos aqui é português, matemática, nível médio, conhecimento específico agora sim, né? Então, vamos lá para baixo. É interessante pegar todo esse conteúdo e colocar num arquivo do Word, aí você separa, né? Fica melhor. Aqui, ó, professor de educação física, conhecimento didático pedagógico, certo? Então, a parte, olha só, a parte de conhecimentos específicos envolve a parte de conhecimentos didático pedagógico. Geralmente os concursos separam isso, certo? A parte de didática, ela é uma parte extra que não se considera como específico da área de educação física. Aqui nesse concurso eles estão considerando como a parte didática, né, a parte de legislação educacional, como sendo algo específico da educação física. Então é importante justamente saber disso, porque se você não lê, você só vai estudar a parte específica de educação física, né, considerando aquele quadrozinho lá em cima, lembra que está falando 10 questões de matemática, 10 questões de português, 5 de informática e 25 de conhecimento específico. Se você só olhar aquilo, você só vai estudar a parte específica de educação física. E aí aqui dentro dessa parte específica tem toda essa parte de didática de legislação educacional. E aí se você não fizer isso que eu estou fazendo aqui, ó, vai passar batido nessa parte, e quando chegar lá na hora vai querer dizer que vai anular a questão, porque isso não estava no edital. E está no edital, certo? Então, a minha sugestão é justamente essa, ó. Copia isso aqui, certo? Copia tudo isso, essa parte de didática e de educação física, cola no Word e aí você separa a parte de didática, a parte de educação física e em cada uma delas você coloca na ordem, né, de 1 até o 17 aqui, 18 no caso, a parte de didática, um abaixo do outro, para ficar fácil a leitura, saber o que é que você já está estudando ou não, certo? Veja que em educação física eles não colocam os tópicos, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então você também vai colocar ponto por ponto, um abaixo do outro, ó, história da educação física, aí dá um enter, já coloca esse outro, educação física enquanto linguagem, e assim vai, fazendo tudinho. Para que isso? Para depois que você tiver tudo listado, você vai fazer análise do que são conteúdos praticamente iguais, né? Conteúdos que têm ali a mesma similaridade. E aí você, quando estudar um, já sabe que está estudando o outro. Então é importante também fazer isso aí para ter essa noção do que você já estudou ou não, certo? Olha aqui, olha só o exemplo. Ó. Vou marcar exatamente aqui agora, educação física na área de linguagens. Tá vendo que aqui em cima eu já marquei linguagem? Ó, educação física enquanto linguagem. Então não tem para que você se aperrear, né, achando aqui que tudo isso são coisas diferentes. Tem muita coisa aqui que vai estar interligada. Então é preciso fazer justamente isso, que você inclusive pode tirar, né, esses itens para diminuir essa quantidade e saber realmente o que é que precisa estudar.
Por exemplo, aqui, para fechar, né? Desenvolvimento da infância e adolescência, né? Composição corporal, exercício de desempenho humano, aprendizagem, aspectos da aprendizagem motora. Aí você vem para aqui, aspectos da aprendizagem motora. Aí você vem aqui em cima e está falando esses aspectos aqui de crescimento, por exemplo, ó, crescimento e desenvolvimento. Não especificamente aqui na ideia de aprendizagem motora, mas nessa outra que eu tinha lido antes, né? Aqui, ó, desenvolvimento humano da infância e adolescência. Esses são conteúdos relacionados aqui que a banca mistura aí, não sabe o que fazer, aí joga tudo que pega pela frente só para dizer que tem bastante conteúdo, né? Então, façam essa divisão aí, separa tudo direitinho e aí você consegue eliminar muita coisa aí. É importante pensar aí, ó, que tem os parâmetros curriculares nacionais, certo? Tem a LDB, certo? Então, vai lá no artigo 26, parágrafo 3º da LDB, para saber quais são os critérios lá de que o aluno pode, né, ter a facultatividade na aula de educação física. Então, é preciso saber isso para não perder questões simples, né? É isso. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima. Show.